Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 9 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós iremos escutar o início de uma série de catequeses que Jesus irá fazer para interpretar a lei que naquela época existia. Esse contexto de introdução ele é muito interessante. Por quê? Porque Jesus ele é provocado por um comentário que os fariseus fazem. Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer como a tradição pede? Não é só do ponto de vista higiênico, mas naquela época a comida ela é um sinal, uma expressão sagrada. Isso até é algo muito bonito que se cultiva também até hoje na cultura judaica. E assim também nós, quando antes de comer, fazemos o nosso agradecimento pelo alimento. Ou seja, naquela época o alimento era sagrado, era considerado sagrado e por isso se lavava as mãos. O lavar as mãos é um gesto de culto, um gesto religioso que significa purificação, né? Ou seja, o desejo de se purificar. Mas o problema, pelo que nós entendemos aqui, é que Jesus percebe que os fariseus são mais preocupados com aquilo que é exterior e não interior. Por exemplo, por que eu lavo as mãos antes de comer? Do ponto de vista religioso, para significar a purificação. Ou seja, eu, para poder tocar em algo que é sagrado, é preciso que eu seja puro ou esteja purificado. Só que, é claro, o gesto de lavar as mãos em si não é a purificação, é apenas uma expressão daquilo que eu vivo aqui dentro do meu coração, aqui dentro da minha vida. Então deve ser um gesto externo daquilo que antes de tudo eu faço já aqui dentro do coração, dentro da minha vida. E isso os fariseus não faziam, pelo que Jesus percebeu. E por isso então ele vai começar aqui a interpretar como nós devemos viver os mandamentos, como devemos viver as leis. Então assim, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda para a nossa vida a poder entender, né, a expressão de tudo aquilo que nós conhecemos da nossa religião e que tudo aquilo que nós expressamos do ponto de vista externo seja resultado daquilo que, antes de tudo, eu vivo e sou aqui dentro do meu coração. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.